O que aconteceu com a filha do Cooper Howard em Fallout? O que aconteceu com a esposa dele, a Barb? E quem que vai ser o próximo vilão, né? No caso, a segunda temporada de Fallout, essa série, foi confirmada e junto com ela a gente tem um monte de spoiler, um monte de coisa que a primeira temporada já entregou, que dá pra saber que a gente vai ver na próxima. E se você quiser saber, se você quiser entender tudo, cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né? Tô aqui de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui sobre Fallout, essa série do Prime Video. Vocês estão gostando que eu tenho falado aqui no canal e que eu também curti demais, que sim, tivemos nova confirmação de continuação, né? Vamos falar muito sobre ela e sobre o que deve acontecer nessa sequência. Então já deixa esse like, ajuda muito na divulgação e se inscreva aí no canal pra você não perder nenhuma novidade sobre essas produções interessantes aí. E é o seguinte, né, a gente já falou muito sobre essa primeira temporada da série Fallout, a gente já fez vídeo aqui explicando o início, explicando o final, falando das referências muito minuciosas e cautelosas, né, que fizeram em relação aos jogos, muita coisa muito bem feita, tem algumas mini mudanças, mas em sua maioria a adaptação tá muito fiel, só que claro que fizeram um trabalho bem feito até mesmo nas ideias de continuação, nas perguntas não respondidas, nos spoilerzinhos mesmo, que deixam nessa primeira temporada pra gente ver o que vai ser trazido na segunda. Que sim, a segunda temporada já foi confirmada pelo Prime Video. A gente vai falar sobre datas depois, mas vamos começar com o primeiro ponto que a gente deve ver ali, que é sobre o grande vilão, talvez o principal vilão, o Mr. House. Exatamente, né? No caso, o nome dele, Robert House. Se você viu meu vídeo de referências, né, de detalhes relacionados ao jogo que eu fiz aqui no canal, lá no finalzinho eu falei sobre esse cara, que ele aparece já no final dessa primeira temporada, que provavelmente vai ser o vilão da sequência. No caso, assim, a ideia, né, e a gente sabe sobre esse cara a partir do jogo Fallout New Vegas, que é um jogo um pouquinho mais antigo aí do Fallout, mas que sim mostra essa grande cidade, que é a que o Hank foi parar no final da primeira temporada, e que sim mostra que o cara que governa ela é esse Mr. House, que é o dono da Robco, da companhia lá de robôs. No finalzinho da primeira temporada a gente viu que o dono da Robco estava reunido com o pessoal da Vault-Tec ali no momento que eles estavam decidindo bombardear tudo e outras coisas lá no passado. E ele muito provavelmente foi um dos caras que foi beneficiado com um espaço ali naquele bunker de criogenia, no Refúgio 31, né, onde as pessoas foram congeladas ali para serem acordadas depois para liderar alguns projetos da Vault-Tec e outros pontos. No caso, assim, como exemplo da própria Moldaver, né, a gente pode pensar que tem alguns que foram congelados e que depois saíram e pararam de seguir os projetos da Vault-Tec. Ela mesma, a única explicação para que ela esteja viva e até hoje, com uma idade um pouquinho parecida com que ela estava lá no início nas primeiras cenas, a única explicação é que ela foi congelada no bunker 31 e depois saiu de lá para poder criar sua própria milícia, seu próprio grupo. Muito provavelmente esse cara aqui, Robert House, deve ter feito a mesma coisa, deve ter saído para liderar e formar ali New Vegas, né? Esse novo lugar que o Hank vai buscar refúgio e o Hank deve ter contato com ele, esse é o grande ponto. Então ele sim deve ser o próximo grande vilão. Já é um ponto que empolga para a próxima temporada, né? Mas como a gente tá falando desse negócio de pessoas congeladas, a gente tem muitas brechas em relação a isso. Como, por exemplo, o próximo spoiler, assim, que com certeza vai ser abordado na temporada 2, é o Norm congelado. Sim, o irmão da Lucy, esse mesmo, né, que a gente teve um paradeiro indefinido pra ele no final do episódio 8 dessa primeira temporada. No caso, ele descobre, ele é o único que consegue visitar e descobrir o tal do Refúgio 31, que é o local onde as pessoas ficaram congeladas ali, só que ele descobre também nesta visitinha dele que não dá mais pra ele sair. Quando ele tenta sair, a porta é trancada e o cara lá, né, que é o cérebro que fica andando lá, que comanda o lugar, fala pra ele, ó, agora que você entrou, não tem como você sair mais. E explica, ressalta pra ele que ele só tem duas opções ali, ou você morre de fome aqui dentro, ou a opção que pode trazer vida pra ele, né, que é aceitar entrar em um desses tubos criogênicos aí, ser congelado pra poder acordar só no futuro. E assim, pela falta de opções, tudo indica que é isso que deve acontecer. Eu não diria, não dá pra dizer se ele vai ficar vários anos congelado e tudo mais, pode ser que ele fique poucos dias ali congelado só e depois a Lucy volte pra desvendar sobre esse refúgio, essas coisas, ok. Até porque a gente não viu os personagens, né, o próprio Cooper Howard e a própria Lucy desvendando o mistério do Refúgio 31, eles não foram lá. No meio da lista de pessoas que já foram congeladas e já acordaram, né, que são meio que esses tubinhos da direita aí, e no meio da lista dos que ainda estão congelados, deve ter muita resposta. E a partir dela, indo atrás do irmão dela, do Norm, a gente deve ter essas revelações, já é um outro ponto, né, e daí a gente vai pra essas outras revelações, que essas aqui eu acho que são as
mais interessantes e que o pessoal ficou mais intrigado, né? São bem relacionadas ao próprio Cooper Howard. O próximo ponto que a gente deve ver na segunda temporada é o paradeiro da Barb. O paradeiro dela no presente, porque a primeira temporada não entregou como é que ela tá no presente. A esposa do Cooper Howard. A gente só vê ela nas cenas de flashback, na reunião com o pessoal da Vault-Tec e os líderes das outras empresas. E assim, eu não acho difícil que o Cooper saiba algo a mais dessa esposa dele que ele não tenha contado nessa primeira temporada, tá? Porque tem várias coisas que aconteceram com ele ali, ainda depois das explosões, que ele não contou. Existe sim a possibilidade dele até ter encontrado ela em algum momento antes da radiação atingir mais ele e ver o destino definitivo dela. E a maior probabilidade sim é que ela esteja viva e que ela tenha passado pelo congelamento lá no Refúgio 31 também. Isso se não tiver outro refúgio desse. Então, tipo, o spoiler, o ponto que dá pra confirmar com toda certeza é que a gente com certeza vai ver o paradeiro, o destino dela nessa segunda temporada. E aí, já entrando no campo teorias, as possibilidades são: primeiro ponto, ou ela tá ali em New Vegas ajudando o Mr. House ou trabalhando em alguma coisa nisso, né, nesse sentido. Agora que o Hank tá meio que indo até lá, provavelmente pedir ajuda ou conseguir um suporte, naturalmente Cooper Howard e Lucy vão parar também em New Vegas, porque eles vão estar seguindo ele. Então a primeira possibilidade é da Barb estar viva lá em New Vegas. A segunda possibilidade é da Barb ainda estar congelada lá no Refúgio 31. Continuou ali, não tiraram ela lá. O momento dela ser acordada para liderar alguma coisa ainda não chegou. E a outra possibilidade seria dela estar liderando uma outra cidade, que a gente ainda não viu, porque a segunda temporada também não vai ser só New Vegas. Vai ser a principal, mas não vai ser só lá. Então pode ser que ela apareça liderando algum outro lugar. Mas é assim, partindo dessa conexão do Cooper aí com a esposa dele, da Barbie, a gente tem que ir pra outra também, que essa aqui muita gente esquece dela. A gente precisa falar sobre o paradeiro da Jenny. A filha do Cooper, exatamente, que a gente vê ali no primeiro episódio. No caso assim, a gente vê menções dela, tal, nos outros flashbacks, né, mais pra frente e tal, mas a gente tem que falar das maiores pistas que a gente tem desta criança, e pra isso eu até que tenho que voltar na Barbie, porque se a gente voltar no episódio 8, nas cenas lá de flashback, quando ela fala o que ela vê de futuro, quando tá decidindo tacar a bomba e tudo mais, ela ressalta muito o amor que ela tem na filha dela. Ela não ressalta o amor ao Cooper, nem nada, então de certa forma ela poderia abandonar ele, deixar ele morrer pela causa, mas a filha não. Na conversa, nas falas, ela ressalta muito a ideia de que ela quer manter a filha em segurança e dar um mundo bom pra ela, uma boa vida. Então, o que impede de que depois disso tudo, quando as explosões caíram, ela não foi lá e pegou a filha, né, arrancou a filha do Cooper, e é por isso que eles tiveram algum encontro, alguma coisa que a gente não sabe. Tipo, qual que é a última vez cronologicamente que a gente vê a Jenny na primeira temporada? É ali no episódio 1, quando as bombas atingem a cidade, ela tá lá no evento junto com o pai tá trabalhando, eles veem as explosões, ele coloca ela num cavalo e sai correndo pelas ruas. Dá pra dizer que a última cena dela, cronologicamente falando na série, é essa aqui, do Cooper com ela a cavalo, andando ali enquanto as explosões estão caindo na cidade. João Vitor, eu acredito que ela pode ter morrido, não tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade também, ela pode ter morrido. Tem o ponto de que o Cooper não conseguiu proteger ela de forma suficiente pra não morrer direto pras explosões, porque, tipo, o Cooper, por mais que ele virou um ghoul, né, um necrótico aí, ele sobreviveu às explosões. Ele tomou radiação e tal, não conseguiu controlar isso, tem que ficar tomando um sorozinho lá, mas ainda assim ele sobreviveu. A filha dele pode não ter sobrevivido, e inclusive pode ser uma das razões da Barbie ficar com raiva dele. Você chegou a parar pra pensar o motivo pelo qual essa menina tá com o Cooper nesse início, ele trabalhando, ganhando dinheiro aí, e não tá com a mãe? Tem muita coisa que aconteceu depois daquela cena que o Cooper entra lá na Vault-Tec com o ponto e tá ouvindo a reunião da Barbie. Depois eles devem ter voltado pra casa, devem ter tido uma discussão, às vezes se separaram, mas a Barbie, que queria tanto proteger a filha, simplesmente aceitou o pai levar a filha embora, e a ideia de, sabendo que o mundo ia ser atacado por bombas, tipo, aceitou a ideia que a filha ia morrer. Eu não sei, existe a possibilidade da menina estar viva também, mas o ponto que dá pra ter certeza que a gente vai ver na segunda temporada é o paradeiro da Jenny. Mas vamos seguir, porque a gente tem que aproveitar disso e aproveitar desses pontos de reunião e outras coisas, pra aí a gente falar de um outro ponto que a gente deve ver nessa segunda temporada. Como eu disse, a temática pode não ser só New Vegas, pode não ser só isso, até porque tem muitos funcionários da Vault-Tec, tem muita história por trás, e justamente sobre isso que eu quero falar. Na segunda temporada, a gente deve ver com certeza mais funcionários da Vault-Tec. Mais pessoas que não só trabalhavam diretamente para a empresa Vault-Tec, como também trabalhavam para essas outras empresas dessas pessoas que estavam na mesa ali reunidas. Pessoas, tipo, todo mundo dessa mesa aqui com certeza deve ter sido congelado, ou tá naquele bunker ainda congelado, ou saiu de lá. E assim, o ponto é, a gente vê os que ainda estão congelados e os que já voltaram estão liderando alguns refúgios ou até mesmo outras cidades. Tem
muita coisa obscura ainda sobre a Vault-Tec pra ser revelada, muita coisa a ser explicada. Inclusive o outro ponto que é uma surpresa, né, em relação aos jogos, que de certa forma é uma diferença, mas ao mesmo tempo eu vi muita gente corrigindo aqui, dizendo que é a parte canônica que a gente não sabia dos jogos. Eu tô falando sobre as bombas sendo lançadas. Exatamente, as bombas nucleares, né? Eu fiz um vídeo, até fazer uma correção aqui, no próprio vídeo eu falei que tem a mudança em relação aos jogos, que nos jogos a ideia é que foi uma guerra entre Estados Unidos e China que causou essas explosões. Aí no vídeo eu falei que a mudança é que na série, na verdade, não foi essa guerra, foi a própria Vault-Tec que tacou as bombas porque a guerra tava estabilizando. Só que muita gente veio corrigir e explicar que, na verdade, nos jogos a gente não tem certeza se foi essa guerra, só a ideia que é trazida. Então isso aqui de que a Vault-Tec tacou as bombas é uma explicação pros próprios jogos, é uma verdade lá que continua a história dos jogos. Mas ainda assim, eis a questão que a gente deve ver na segunda temporada, o momento que as bombas foram lançadas. Como a Vault-Tec tinha acesso a essas bombas? Tipo, existem umas explicações por aí que dão a entender algumas coisas, mas como exatamente eles poderiam ter acesso a tantas armas nucleares para explodir o mundo inteiro? Tipo, como que eles tinham acesso a tudo isso? Tudo bem, uma empresa de bunker, você até vê o mapinha atrás da Barbie, é uma empresa de bunker que tinha bunker no país inteiro, mais de 100. Mas você ter bunker, você ter permissão do governo para poder ter isso e outras coisas, não significa que você tem permissão do governo para ter um monte de ogiva nuclear. A segunda temporada com certeza vai dar uma explicação além para isso e que vai colaborar muito pro universo do porquê e como a Vault-Tec conseguiu acesso a essas bombas e como ela jogou isso. E o cara que deve ser trazido para explicar muito mais disso é o próprio Hank, a gente conhecer mais, porque a ideia que a primeira temporada trouxe é que ele foi o executor, ele foi o cara que jogou as bombas, e ainda depois de vários anos, ele ainda jogou bomba em Sherry Sands, então ele ainda tinha acesso. Essa é uma explicação bem importante que eu tô bem curioso pra ver na segunda temporada, mas aí vamos seguir. Um outro ponto que a gente deve ver nessa segunda temporada e que é importante, que pode ser triste, né, mas que a tendência é isso acontecer, é a morte do Cooper, ou pelo menos ele definhando um pouco mais, né, assim, é o melhor personagem, se não for o melhor, um dos melhores pra maioria aí, né, dessa primeira temporada, e eu acho que a produção sabe que seria um desperdício matar ele, né, já na segunda temporada, tendo uma possibilidade na terceira, ninguém sabe. Mas por que que eu falo que a gente deve ver a morte dele em algum momento? Se não for na segunda temporada, a gente vai ter uma brecha ali pra isso, mas a gente vai ver mais pra frente. A gente deve ver a morte dele porque ele é um ghoul, um necrótico. E a primeira temporada deixou claríssimo que quem vira isso tem que ficar dependente do soro lá, e cada vez mais soro, até em algum momento não ter mais o soro ou simplesmente o corpo só se transformar num necrótico feroz, que é tipo o zumbi, né, dessa história de Fallout. Em algum momento a gente vai ver ele virar um necrótico feroz ou se inclinar a isso. Só que como eu disse, não é bem um spoiler pra segunda temporada, porque eles devem segurar esse personagem ainda, ele precisa ter muito papel na história ainda, de questão de explicar a esposa, explicar a filha. Ele com certeza é o típico personagem que poderia ter uma morte heróica, acabando com o restante da Vault-Tec ou algum plano maligno que tiver ali ainda, porque ele é o cara que foi o garoto propaganda da Vault-Tec no início de tudo e foi zoado por isso, e ele é o cara que a Vault-Tec simplesmente não ajudou, ele simplesmente sofreu tudo por isso, ficou sozinho nesse mundo pós-apocalíptico aí, tendo que virar um pistoleiro, tendo que se alimentar de coisas sinistras, coisas terríveis. Então a vingança pra esse cara deve ser promovida. Mas aí, claro, falei esse tanto de coisa. Uma outra coisa que é completamente óbvia e que tá lá no meu vídeo de referência também, mas que não pode estar fora desse vídeo e que a gente deve ver na segunda temporada novos monstros. Sim, e eu coloco de uma forma bem ampla, né? Tipo, na tela aqui a gente tem um super mutante do jogo Fallout. Isso aqui entra nessa categoria e eu coloco de uma forma bem ampla, não sou específico, porque além dos super mutantes a gente tem mais, né? No próprio final da primeira temporada ali a gente tem os ossos de um Deathclaw, que não é considerado um super mutante na história de Fallout. Ele é basicamente uma arma criada pelos militares dos Estados Unidos e que é um tipo de monstro que habita esse mundo de Fallout. Apareceu como referência no final dessa primeira, então na segunda a gente deve ver um desses, mas tem os super mutantes também que não foram explorados na primeira temporada, mas que já são em sua maior parte pessoas que passaram por experiências, né, ali pela Vault-Tec no início de tudo. Nos refúgios, tem um refúgio específico nos jogos que faz ali super mutantes, tem alguns até que agem com mais cautela, que se relacionam, se organizam, então a gente deve ver isso. Tem deles em Fallout New Vegas, né, que é a cidade que a gente vai ver aí, então mais monstros em geral a gente deve ver, vai ampliar muito esse escopo de tipos de personagens lá na segunda temporada. Mas claro, coloca nos comentários qual que é o ponto que você está mais empolgado pra poder ver. O que é disso aqui que eu falei que você mais espera? Ou tem alguma coisa que eu não falei que você espera também? Pode colocar aí, deixa esse like, se inscreva no canal pra você não perder nenhum outro vídeo que a gente vai fazer sobre essa série. A gente vai trazer mais. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta. Um abraço, fui!